José, José, não tenhas medo de receber Maria como tua esposa, porque nela acontece a obra do Espírito Santo. Tudo mudou naquele instante, eu assumi minha missão. Me casei com Maria. Assim como Deus fez com Maria ao manifestar a ela o plano de salvação da humanidade, também revelou a José os desígnios dele por meio de sonhos, que na Bíblia, como em todos os povos antigos, eram considerados um dos meios pelos quais Deus manifesta a vontade dele. A resposta foi imediata. Despertando do sono, José fez como lhe ordenou o anjo. Com obediência, superou o drama pessoal e salvou Maria. Palavras do Papa Francisco na Carta Apostólica Patris Corde. O sim ao chamado de Deus a ser pai putativo de Jesus, São José manifestou concretamente aqui na cidade de Nazaré, Galileia, bem próximo do local em que a Virgem Maria recebeu também o anúncio do anjo, local da Basílica da Anunciação. Hoje, o repórter Canção Nova também quer apresentar para você a Casa da Sagrada Família e o local do ofício de São José. Benvenuti a Nazareth, benvenuti nella casa di San Giuseppe, in questa chiesa. Bem-vindos a Nazaré, bem-vindos à casa de São José, nessa igreja a ele dedicada. São dois os evangelistas que falam da infância de Jesus, falam da anunciação do anjo. Lucas prefere falar da anunciação a Maria. A Basílica da Anunciação fala deste anúncio, com a sua arte e evangelização, no estudo da Mariologia, no estudo da Sagrada Escritura, mas também na sua teologia. Mateus prefere o anúncio a José, ou seja, narra a anunciação a São José. Por isso, podemos falar do sim de São José, sim de participação ativa no mistério da redenção. Por isso, ele é chamado o guardião do Redentor. Assim, José entra na história da salvação, precisamente com a sua participação ativa, com o seu sim. É importante retomar esse sim de São José nesses tempos. É muito importante recuperare questo sì di San Giuseppe. E San Matteo ci aiuta, perché parla proprio... E Mateus nos ajuda, porque fala precisamente desse homem justo. Ele que foi participante com sua humanidade, com seu sim. Devemos compreender como era o tempo de Jesus. O período de casamento se dividia em duas fases chamadas Erusim e Nissuim. Erusim, a primeira parte, era um contrato. Eles já viviam com um compromisso, mas não moravam juntos. Depois tinha o Nissuim, a segunda parte. O anúncio a Maria e José é justamente nesse período de contrato. A Maria e a Giuseppe é proprio in questo periodo di Erusim. E Giuseppe pensava... José pensava, considerando a Torá, a Sagrada Escritura, que ele poderia recorrer ao repúdio em segredo, sem dizer o motivo. A punição para o adultério era, na verdade, o apedrejamento da mulher. Mas José não queria prejudicar Nossa Senhora. O repúdio em segredo foi previsto no livro de Provérbios e no Levítico. Porém, São José, a partir do anúncio do anjo, acolhe esta paternidade com todas as consequências. Na sua vida, de Maria, da Sagrada Família e para nós, porque assim se abriram as portas da salvação. Le sue conseguenze a noi, perché sono state aperte le porte della salvezza. Quando eu o peguei em meus braços, não contive a emoção. Me vieram as lágrimas. Ele me foi dado pelo céu para que eu pudesse guardar e proteger. Ah, meu menino, fui abençoado pelo Deus único. Eu não imaginava que em minha simples vida a providência agiria assim. O que eu poderia oferecer ao Filho de Deus? Meu ofício, minha fé, meu amor. Sim, meu amor. Ao aceitar o plano divino, São José se torna colaborador junto com Maria e testemunha ocular da encarnação do Verbo divino. San Giuseppe cooperatore nel mistero dell'incarnazione. São José, cooperador no mistério da encarnação, da redenção. São Paulo diz que somos todos cooperadores de Deus e São José, junto com a Virgem Maria, é o primeiro.
Por isso não é justo chamá-lo de pai adotivo, mas de pai putativo, uma paternidade jurídica de São José. Por quê? É a paternidade de Deus confiada a José. É Deus quem confia esta paternidade. O Papa Francisco, na carta apostólica Patris Corde, afirma que Jesus experimentou a ternura de Deus em São José. Paternidade de Deus por Jesus e por toda a Igreja, porque Ele é o patrono da Igreja Universal. Ele é o custódio da Igreja de seu Filho. Tem cooperação ativa no mistério. Este é o mistério da encarnação, porque é um sim humano de Maria, é uma cooperação humana de José. Ele que assumiu esta paternidade com muitos desafios. A viagem a Belém, a fuga para o Egito, o regresso a Nazaré, trabalhando para alimentar esta família. Tudo isso é uma cooperação. Essa criança, este adolescente, este jovem, parte para a missão, para morrer na cruz e ressuscitar por todos nós. Então José contribuiu para o crescimento humano desse filho, a linguagem humana, até na escrita, porque ensinou Jesus a escrever. Foi ele quem levou seu filho à sinagoga e o apresentou ao conhecimento da palavra. Contribuiu com toda a sua humanidade, com a sua vida, com todo o seu desejo de salvação, porque também ele, juntamente com Israel, esperava o Messias. Perché anche lui, con tutta Israele, attendevano il Messia. Eu fico pensando às vezes como eu pude duvidar. Mas como homem que sou, precisei ter a certeza de que Deus quis se manifestar ao mundo pela minha descendência. Sou da estirpe de Davi. Esperamos tanto o cumprimento da promessa de que um Salvador viria a nós, mas a fé tem seus limites e só mesmo pela intervenção divina nós homens somos capazes de seguir em frente, assumindo a promessa de Deus e caminhando, ancorados pelas mãos de Deus. Descendente do rei Davi, homem casto, silencioso e trabalhador, José viveu a paternidade dele em uma vida oculta em Nazaré. Estamos na igreja de São José. Com base em antigas tradições, na sua casa, temos um batistério judaico-cristão, restos de uma igreja bizantina e cruzada. Atual é de 1911. Temos notícias antigas de um bispo peregrino, Artufo, em 680, que visitava a igreja, chamada Igreja da Nutrição. É muito provável que seja essa, e a tradição nos traz a esse lugar, e nós, franciscanos, somos os guardiães. Aqui São José partiu para a vida helenística de Séforis para trabalhar e certamente seu filho adolescente, Jesus, estava junto dele para aprender a trabalhar. Por essa razão, São Paulo VI chama esse santuário o Santuário do Trabalho. São José era um carpinteiro que trabalhou honestamente para garantir o sustento da família, afirmou o pontífice. Com ele, Jesus aprendeu o valor, a dignidade e a alegria do que significa comer o pão fruto do próprio trabalho. San Giuseppe lavoratore, come dicevo, San Paolo VI chiamò questo luogo di santuario del lavoro. São José operário. Como disse São Paulo VI, chamo este lugar de Santuário do Trabalho. É realmente emocionante imaginar que São José partiu daqui para o trabalho de Séforis e levou Jesus com ele. Encontramos traços, reflexos da educação que São José transmitiu a seu filho. Na cidade helenística de Séforis, judeus e romanos viviam juntos. Já podemos dizer que São José nos abre à fraternidade. Trabalhava em casas de quem não era judeu, daí a abertura. Ele era um artesão, trabalhava na casa das pessoas, encontrando tempo para falar e ouvir. Falavam a José das dificuldades econômicas, das suas dificuldades, e ele, com a sua criatividade de artesão, a colocava em prática. Em Jesus encontramos este reflexo humano. Na praticidade das parábolas, a clareza com que Jesus fala são o resultado da criatividade de um artesão. É por isso que é importante recuperar essa imagem do trabalhador. Lembramos que foram trabalhar em Séforis,
como artesãos. Trabalharam ao longo do dia e nas parábolas de Jesus vemos o reflexo dessa experiência. Nesses tempos difíceis, São José, o trabalhador, ensina-nos que a economia deve estar a serviço do homem. Per questo, in questi tempi difficili, San Giuseppe, lavoratore, ci insegna che l'economia deve essere a servizio dell'uomo. São Lucas, de modo particular, tem o cuidado de assinalar que os pais de Jesus observavam todas as prescrições da lei, os ritos da circuncisão de Jesus, da purificação de Maria após o parto, da oferta do primogênito a Deus. Na função de chefe de família, José ensinou Jesus a ser submisso aos pais, submisso ao mandamento de Deus. Ao longo da vida oculta em Nazaré, na escola de José, ele aprendeu a fazer a vontade do Pai. Tal vontade torna-se o alimento diário dele, reafirmou o Papa. Francisco continua. Dia após dia, José via Jesus crescer em sabedoria, em estatura e em graça, diante de Deus e dos homens, como o Senhor fez com Israel. Assim ele ensinou a Jesus a andar, segurando-o pela mão. Noi ci domandiamo, ma noi troviamo riflessi. Então nos questionemos. Encontramos reflexos, traços dos pais nos filhos? Certamente. Psicólogos, antropólogos o afirmam. Encontramos em Jesus alguns reflexos de José, porque Jesus fala com clareza e vai com convicção em direção a Jerusalém. Assim como José, que assumiu a paternidade, fala pouco e age. Ele parte para o Egito, volta, trabalha com decisão, autodeterminação. Por isso, Jesus foi determinado. Quem quer servir não olha para trás, mas em frente. Encontramos essas características em Jesus de Nazaré, próprias de quem teve um pai decidido, que sabia o que devia ser feito. Encontramos também uma sensibilidade com as mulheres. Se olharmos o Evangelho de Mateus, José queria repudiá-la em segredo, ou seja, ele mesmo assumiria a culpa. Repudiar em segredo significava que as pessoas não teriam sabido e poderiam pensar: José enganou essa menina. Veio de outra cidade. Não era de Nazaré. Não podemos confiar em estrangeiros, etc. Ele assume então a culpa. Vemos Jesus com uma sensibilidade para com as mulheres, as mais frágeis, as crianças. Encontramos estes vestígios humanos em Jesus. Ele nos amou com um coração humano. De quem aprendeu essa ternura? De José. Aprendeu a estar atento, a não julgar as mulheres, a acolher as pessoas, principalmente as mais frágeis. A non giudicare le donne, ad accogliere le persone, soprattutto i più fragili. Pai putativo de Jesus e esposo da Virgem Maria, São José também foi fiel à vocação matrimonial. Minha doce Maria, eu não imaginava que este sim seria tão pleno, tão menina ainda, mas enfrentou com coragem o desafio que o céu lhe propôs. E eu esperava com ansiedade o nosso casamento, mas você veio e me disse que precisava visitar a sua prima Isabel. Para ser sincero, naquele momento eu não entendi o que se passava. Mas tínhamos tempo. Afinal, como provedor desta santa família, eu precisava terminar de construir a nossa casa. Eu queria te oferecer aquilo que era digno e poder, com minhas próprias mãos, construir o nosso lar. Era meu presente para minha Maria. Então, eu a deixei partir e fiquei na pequena Nazaré, ansioso à sua espera. Papa Francesco ha dedicato quest'anno a San Giuseppe. O Papa Francisco dedicou este ano a São José com a Patris Corde. Estamos no mês de São José, com a solenidade, e devemos aprender a imitá-lo. Devemos aprender dele aquela docilidade à palavra de Deus, mas, sobretudo, aquela intimidade com Jesus. Nesses tempos difíceis, aprendemos com São José a responder às dificuldades. São José, com a fuga para o Egito, com as dificuldades econômicas da época, estávamos durante a ocupação romana e houve dificuldades, e ele responde com esperança, porque ele tinha a esperança em suas mãos e junto a ele.
Jesus de Nazaré. Temos a Virgem Maria, a intercessão de São José. Nesse ano a ele dedicado, em meio à pandemia que ainda vivemos, aprendemos com José a responder com esperança. E queremos que esta voz ressoe de sua casa, de seu santuário. Falamos sempre do silêncio de São José. Esse ano queremos fazê-lo falar. Que ele fale do seu estilo silencioso, do seu estilo trabalhador. Mais obras do que palavras. Queremos aprender com ele a viver esta palavra que aqui se tornou carne em nossas famílias, em nossas comunidades. Procuremos viver essa intimidade com Jesus, com a intercessão de Maria e José. Di vivere questa intimità con Gesù che ci unisce con l'intercessione di Maria e con l'intercessione di San Giuseppe. Nesta escola de Nazaré, o quanto Jesus aprendeu com São José e o quanto nós também podemos aprender com o patrono da Igreja. Neste ano dedicado a ele, pelo Papa Francisco, rezemos pedindo por intercessão, ensinamentos e proteção. Salve, guardião do Redentor, esposo da Virgem Maria. A vós Deus confiou seu Filho, em vós Maria depositou a sua confiança. Convosco Cristo tornou-se homem. Ó bem-aventurado José, mostrai-vos Pai também para nós e guiai-nos no caminho da vida. Alcançai-nos graça, misericórdia e coragem. Defendei-nos de todo mal. Amém.